Olá pessoal, tudo bom? O meu nome é Tatiana Devono, eu sou nutricionista materno e infantil e eu tô aqui no Instagram da Nuki pra gente conversar um pouquinho sobre alimentação nas férias. Então, gente, vou conversar um pouquinho com vocês e aí depois eu vou tirar algumas dúvidas que vocês forem escrevendo pra mim, então se vocês fiquem à vontade para mandarem as dúvidas de vocês, ok? Bem, esse assunto é um assunto que gera muita dúvidas, né, em relação a como é que a gente vai montar esse cardápio nas férias, sendo que não está, na verdade, numa rotina da criança, né? Então, tem alguns pontos que eu queria conversar com vocês para deixarem vocês mais tranquilas nesse período. Então, agora que a gente vai entrar em dezembro, né, e janeiro, esse assunto é muito importante. Bem, primeiro ponto que eu queria falar com vocês é onde que vocês vão ficar. Vocês vão ficar, por exemplo, num hotel, num resort, ou vocês vão na casa, por exemplo, de um parente. Para onde que vocês vão? Isso é muito importante para a organização, certo? Então, depois que vocês saberem exatamente para onde vocês vão, fica mais fácil a gente organizar a alimentação da criança. Então, por exemplo, se vocês forem num resort ou um hotel, eu acho que é interessante vocês ligarem para o hotel ou resort para saberem como é que é o cardápio, se tem algum tipo de menu para crianças ou se eles têm a possibilidade até de fazer um cardápio especial para o seu filho, certo? Isso é bem legal. Então, ligar para o hotel, conversar com a alimentação e se o seu filho, por exemplo, estiver na introdução alimentar, que é uma alimentação que a gente não coloca sal, a gente evita ao máximo industrializados, né, ultraprocessados, enfim. Então é legal a gente ligar para o hotel, conversar, ver a possibilidade de algum alimento não ter sal ou não ter os derivados do leite que a gente oferece só a partir do 1º ano de vida, tá? Bem, se a criança ela já tem 1 ano de idade, fica bem mais fácil, porque ela já consegue consumir alimentos contendo sal, né, e os derivados do leite, então iogurte, queijo, então a alimentação fica bem mais tranquila. Só que não dá pra gente ter certeza que a alimentação da criança, ela vai ser igual à alimentação da casa, que a gente toma muito cuidado com a alimentação, então com horários mais determinados. Então, é importante que a gente siga uma rotina, né, mais ou menos parecida com o que a criança já tem na casa e a gente vai trabalhando essas questões dos horários. Então, é importante que os pais tenham um horário mais ou menos de café da manhã, almoço e jantar mais ou menos parecido com o da casa, porque a criança ela vai imitar. Então, se também os pais eles consomem ou almoça muito tarde, ou janta muito tarde, provavelmente a criança também vai ter essas refeições um pouco mais tarde, e aí pode acabar bagunçando um pouco esses horários. Então, tentar manter esses mesmos horários é importante. Em relação aos industrializados, eu acho que é importante a gente conversar aqui para a gente saber o que é um alimento in natura, o que é um alimento processado e o que é um alimento ultraprocessado. A gente deve evitar ao máximo nesse período os alimentos ultraprocessados, né? E o que são eles? Acho que eu vou dar um exemplo para ficar mais prático e mais fácil para vocês entenderem. Então, vamos imaginar a ervilha, vai. A ervilha, quando a gente compra ela in natura, é um alimento que não sofreu nenhum tipo de processo da indústria, certo? Então, ela está in natura, então, ok. Esse é o produto in natura. Se essa ervilha, ela sofre algum tipo de processo industrial, por exemplo, a ervilha ela é enlatada. Por mais que não tenha tido nenhum tipo de destruição da ervilha, ela fica inteira ainda, mas ela sofre algum tipo de seleção, de lavagem, enfim. Então, a ervilha enlatada, ela é um alimento processado. Agora, vamos imaginar que esse alimento processado, né, essa ervilha de lata, se transforma, por exemplo, numa sopa de ervilha. A sopa de ervilha, ela é um alimento ultraprocessado, porque do alimento processado, ela vai ser processada novamente. Então, as crianças, elas devem evitar esses alimentos ultraprocessados, então, que já foram processados várias vezes. Então, assim,
eu não vejo problema nenhum, por exemplo, de uma criança acima de 2 anos até consumir um bolo que contenha um pouco de açúcar ou que seja um bolo de banana, que tem, porque a banana é um pouco mais doce e tem uma quantidade menor de açúcar, por exemplo, algum doce. Mas contanto que seja um doce que seja feito em casa, né? Se é um doce, por exemplo, de um pacotinho, e aí quando a gente lê a lista de ingredientes, tem muitos ingredientes que até a gente não consegue entender, provavelmente é um alimento ultraprocessado. E aí a gente deve evitar ao máximo. É claro que pode acabar acontecendo da criança consumir esse tipo de alimento, mas o ideal é a gente planejar bem para que essas exceções aconteçam, né, bem de vez em quando, tá? Então, por mais que a criança ela tenha uma alimentação super saudável, né, em casa, pode acontecer isso, tá? Se vocês forem viajar, por exemplo, na casa de algum parente, fica bem mais prático. Você consegue, por exemplo, fazer sua rotina, comprar os alimentos que geralmente a criança consome na casa e você consegue preparar. Pode ser, se for introdução alimentar, dá para você deixar tudo congeladinho. Se for, por exemplo, a criança acima de 1 ano, pode ser a mesma comida da família, então é muito mais prático. Só os hotéis mesmo que a gente precisa tomar esse tipo de cuidado, tá bom? Bem, vamos falar um pouco sobre as trocas saudáveis, inteligentes, enfim, que a gente pode fazer, né, para as crianças, para elas não consumirem esses alimentos ultraprocessados. Vamos pensar então na pipoca. Então, a gente pode trocar, por exemplo, a pipoca de micro-ondas por uma pipoca feita em casa, caseira, que é uma coisa super fácil, né? Acho que às vezes o mesmo tempo que você vai demorar para fazer a pipoca do micro-ondas, você vai fazer a pipoca caseira. Peito de peru. Então, o peito de peru, ele tem alguns tipos de conservante e a gente pode substituir, por exemplo, por um frango desfiado ou um atum também, por exemplo, num sanduíche. Só tomem cuidado um pouco, gente, em relação a lanches com proteína, porque a criança, às vezes, ela tá consumindo uma quantidade muito grande de proteína e a gente acaba nem percebendo. Então, no almoço tem carne, no jantar tem carne, os lanches não precisam ter carne. Se for, por exemplo, um jantar que tenha um sanduíche saudável, então, sei lá, um pão integral com frango desfiado, uma alface, um tomate, tudo bem. Mas nos lanches é legal evitar, tá bom? Vamos para uma outra troca. Então, por exemplo, aquele bolinho industrializado de saquinho por um bolo caseiro. Por mais que tenha açúcar, ele é melhor do que aquele bolinho de caixinha, né? De saquinho, enfim, tá? Algum cereal que tenha açúcar. Então, a gente pode substituir por uma granola caseira, que é super fácil de fazer e super gostoso. Então, se você estiver na casa de um parente, assim, fica mais fácil de preparar. Se você estiver num hotel, tem muitos hotéis que tem essa granola saudável. E dá pra gente substituir por isso, tá? Uma outra coisa também super legal são os biscoitos. Então, é importante a gente ler os rótulos dos biscoitos. Por mais inocente que às vezes que eles possam parecer, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente saber como que a gente vai ler o rótulo daqueles alimentos. Então, nós sabemos que a empresa, né, a indústria, ela precisa escrever como primeiro ingrediente o alimento, né, o ingrediente que contém mais naquele produto. Então, se o primeiro ingrediente tiver, por exemplo, açúcar, aquele alimento contém mais açúcar do que qualquer outro ingrediente. Então, tomem cuidado, por exemplo, com pão integral. Porque tem muitos pães que no primeiro ingrediente tem farinha de trigo e não é farinha de trigo integral. Se tem um pão integral, o ideal é a gente ter como primeiro ingrediente farinha de trigo integral, certo? Mas às vezes não é isso que acontece. Então é importante a gente ler os rótulos dos alimentos pra gente saber, né, o que tem nele. Cuidado também, gente, em relação ao açúcar, porque tem muitos produtos que escrevem açúcar e também tem alguns produtos que escrevem o açúcar com outro nome. Então, glucose, frutose, sacarose, xarope de glicose,
enfim, outros nomes também que podem confundir vocês. Então, a live acho que vai ficar gravada, então anotem esses nomes para vocês darem uma olhada, se tem naquele produto que você acha que é saudável ou não, esses tipos de açúcar, ok? Bem, um outro ingrediente que vocês devem se atentar em relação ao biscoito é a gordura vegetal hidrogenada. A gordura vegetal hidrogenada é uma gordura trans, que faz mal para a saúde. Então, o ideal é a gente tentar evitar ao máximo esse tipo de gordura nesses biscoitos. Um biscoito que eu acho super legal é aquele biscoitinho de arroz, porque é só arroz mesmo. E aí dá pra gente colocar uma geleia em cima, um requeijão, um queijinho em cima. Então, esse é um biscoito que não tem nenhum outro tipo de ingrediente. Esse biscoito é ótimo. Se você quiser fazer em casa também, algum biscoito caseiro também é muito legal. Então, tomem cuidado com esses tipos de ingredientes, tá bom? Bem, em relação ao lanche, é importante que a criança ela tenha no mínimo 2 lanches por dia, tá? Então, a gente pode pensar num lanche saudável, a gente imaginando da seguinte forma: ele precisa ter um carboidrato, ele precisa ter uma fruta e ele precisa ter uma proteína. Então, de carboidrato, a gente pode colocar o pão, a aveia, a gente pode pensar numa panqueca, a gente pode até pensar num bolo de banana sem açúcar, enfim, uma torrada, tá? Em relação às frutas, pode ser qualquer tipo de fruta, pode ser incluído também neste grupo suco de fruta, pode ser incluído a geleia de fruta. O suco de fruta, gente, é importante a gente pensar só que o suco deve ser caseiro, tá bom? Então, se vocês forem comprar de caixinha, observar também a lista de ingredientes para ver se o primeiro ingrediente, né, ou dos primeiros ingredientes não é açúcar. Bom? Ou se não tem adoçante, porque também pode substituir às vezes o açúcar por adoçante, tá? E o último grupo, pra gente montar essa lancheira saudável, é a proteína. Então, a proteína pode ser um queijo, pode ser um iogurte, enfim. Então, vamos imaginar como é que deve ser. Proteína, carboidrato e fruta, certo? Então, proteína, vamos imaginar iogurte, fruta pode ser uma fruta picada dentro, né? E carboidrato, uma aveia por cima. Então, já fica um lanchinho perfeito para o seu filho. Uma outra possibilidade, um pão, que é o carboidrato, pode ser um queijo, né, que é a proteína dentro desse pão, né, e pode ser, por exemplo, uma fruta ou um suco de fruta nessa refeição. Perfeito, então a gente já consegue montar esse lanchinho. É só pensar que precisa de um grupo de cada, um carboidrato, uma fruta e uma proteína. Tá bom? Não se esqueçam, gente, em relação à água, porque as crianças nesse verão brincam bastante e às vezes pode acabar esquecendo de tomar bastante líquido. Então, a água é super importante, então lembrar as crianças que precisa consumir é muito bom, tá? Eu vou agora conversar um pouquinho com vocês, vocês me mandaram algumas dúvidas e eu vou responder agora, tá bom? Vamos lá. Quais frutas são as mais indicadas? As frutas mais indicadas são as frutas da época, porque tem menos agrotóxico, são frutas por conta disso, né, por serem da safra, mais gostosas, né, e são mais baratas também. Outra pergunta, pode iniciar a introdução alimentar antes dos 6 meses? Então, o ideal, segundo a Unicef, Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, que a introdução alimentar ela comece sempre após os 6 meses de vida, tá bom? E às vezes, se o bebê, por exemplo, é um prematuro, às vezes até a gente começa a introdução alimentar um pouquinho pra frente, tá bom? E a gente já pode começar com os lanches, pode ser uma fruta, por exemplo, tá bom? Importante a gente pensar nos aspectos de prontidão. A criança, para ela estar pronta para comer, às vezes não é nem com 6 meses, quando ela está sentada. Então tem que ser após os 6 meses e sentada sempre, né? E com interesse em consumir esses novos alimentos, tá bom? Outra pergunta. Crianças podem ter intolerância à lactose? Sim, podem ter, sim. Aí a gente precisa, na verdade, avaliar cada caso, mas pode ter sim. Outra pergunta. Como verão, meu filho não aceita água e não amamento mais, posso dar suquinho?
Eu preciso saber, na verdade, qual a idade da criança, tá bom? A gente tenta evitar o suco ao máximo até o 1º ano de vida, porque o ideal é a criança ter contato real com aquele alimento. Então, em vez da gente dar, por exemplo, o suco de fruta, que tá aquela fruta em formato líquido, o ideal é a criança reconhecer aquela fruta como ela é. Então, e sem contar que o suco é muito mais doce do que a fruta. E sem contar também que o suco tem muito mais frutose do que a fruta in natura, que também tem bastante fibra. Então, o ideal é a gente tentar evitar ao máximo esse suquinho. Dê a fruta pro seu filho, é a melhor coisa, tá bom? E também, ó, não aceitar água. O que a gente pode fazer? Olha, você já tentou dar água no canudinho? As crianças gostam bastante. Então, você tomar água na frente dele, pode até tentar, por exemplo, incentivar você tomando água e aí depois oferecer para o seu filho. Pode ser assim, tá bom? A gente tem que pensar nessa questão da água em relação sempre, porque é muito, os bebês eles se desidratam muito fácil. Então, é importante que ele esteja consumindo a quantidade de água que ele precisa. Ver a fralda é muito importante. Se a fralda estiver escura, ele está desidratado, tá bom? Então, incentivar a água tomando na frente dele e evitar suquinho ao máximo até o 1º ano de vida, tá bom? Outra pergunta, muffin de atum é uma boa opção? Eu preciso saber, na verdade, os ingredientes que você vai utilizar, mas se for atum, por exemplo, você pode colocar uma farinha de arroz com leguminhos, ovo. Dá pra gente montar um muffin de atum tranquilamente, tá bom? Posso oferecer água de coco? Sim, pode oferecer água de coco. Tomar cuidado só com aquelas águas de coco de caixinha, porque pode ter uma quantidade de açúcar lá dentro. Então, fica de olho só nos ingredientes do rótulo, tá bom? Mas pode sim, a partir da introdução alimentar. Aí outra pergunta, é verdade que oferecer morango até os 2 anos de... É verdade que oferecer morango até os 2 anos de idade, pode oferecer morango até os 2 anos de idade? Sabe por quê? Na verdade, assim, o morango ele pode ser introduzido na alimentação no início da introdução alimentar. É claro que o morango ele tem uma quantidade de agrotóxico maior do que outras frutas, por ela ter uma casca muito fininha. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a ameixa, que tem uma casca muito fininha. Beterraba também tem uma casca fina e tem uma quantidade maior de agrotóxicos. Então é importante a gente sempre oferecer o morango de uma forma orgânica, né? Comprar o morango orgânico, mas pode ser inserido na alimentação desde a introdução alimentar. E todas as frutas podem ser inseridas, não há restrição nenhuma de frutas desde a introdução alimentar. Então, por exemplo, se vocês forem viajar para a Bahia, tem as frutas da Bahia. Se vocês forem viajar, sei lá, para os Estados Unidos, dê as frutas de lá, entendeu? Porque tem uma concentração menor de agrotóxicos. Agora, se você dá, por exemplo, uma fruta que dificilmente você vai encontrar num outro estado, tem uma concentração maior de veneno, certo? Então, tomar cuidado com isso. Qual o melhor substituto da água? Na verdade, sim, o ideal é a gente sempre incentivar a ingestão hídrica para a criança consumir bastante água, porque as crianças tendem a substituir a água por água de coco ou suco, e não é o que a gente quer, certo? Então, a gente sempre precisa incentivar a ingestão de água tomando água na frente das crianças, porque as crianças imitam muito os adultos. E a última pergunta, biscoito de maisena é mesmo vilão para as crianças? Então, eu inclusive até fiz um post recentemente, eu li algumas listas de ingredientes de algumas marcas de biscoito maisena e tinham poucas marcas que não tinham a gordura vegetal hidrogenada, que eu comentei um tempinho atrás agora na live. Então, tomem cuidado com a lista de ingredientes, tá bom? Porque pode ter uma concentração grande, além de açúcar, e também a gordura vegetal hidrogenada. Tá bom, gente? Então, é isso. Muito obrigada e a gente se vê mais frente. Até mais.